este é o programa Cubatão, Seus Caminhos e Sua História, aqui pela TV Polo. E hoje nós vamos falar de um tema bastante interessante sobre a história de nossa cidade, Cubatão, e especialmente extraído de um livro, esse que eu estou na mão, Cubatão, História de uma Cidade Industrial, da historiadora Selma do Carmo de Souza Pinto, em que ela aborda toda a história e a geografia da cidade. E um capítulo bastante interessante que fala sobre o modo de vida, o lazer e como que as pessoas viviam na cidade na primeira metade do século passado, num período em que nós denominamos na história cubatense o período pré-industrial. É um período que diferencia a história do município a partir da década de 50, quando as indústrias começam a se instalar na cidade e em consequência, todo o processo de imigração que a cidade experimenta, que realmente muda completamente a imagem do município. Esse capítulo demonstra como que Cubatão, a partir de 1900 até a década de 50, como que a cidade era. Na verdade, ainda como distrito de Santos, mas com a vida muito própria, já com uma indústria que já se consolidava, uma pequena indústria, como todos já conhecem, inclusive já falamos aqui, de indústrias como a Anelina, a Companhia Anelinas, a fábrica de papel, as curtidoras, que já existiam desde o final do século XIX, são pequenas empresas que mantinham uma economia em Cubatão capaz de sustentar as pessoas que aqui moravam. Uma população ainda muito pequena, uma população de cerca, aí, no início do século XX, de pouco mais de 2.000 pessoas, chegando a cerca de 12.000 já no final da década de 40. É sobre essa cidade que nós vamos falar um pouquinho. As pessoas que se interessarem em conhecer este livro, ele pode ser encontrado na Biblioteca Municipal. Existem alguns exemplares para empréstimo, né, que é possível, então, as pessoas conhecerem. Esse livro tem algo bastante interessante que diz justamente esse período da história em que a cidade estava ainda mergulhada num mar de bananeiras, como é comum ouvirmos esse termo. A economia da cidade era muito voltada à produção da banana. E isso proporcionou um desenvolvimento social e econômico bastante significativo nesse período da história. O fato de estar muito próxima a São Paulo e a Santos a mantinha ainda, de certa forma, isolada, muito em função da questão do transporte, que ainda era bastante difícil naquele momento da história. Hoje nós não temos mais problema em relação a transporte ou acessibilidade nos municípios que compõem a nossa região, mas esse período da história é muito difícil se chegar a Santos, se chegar a São Paulo ou a qualquer uma das cidades da nossa região. Nós voltamos em instantes falando um pouco mais dessa história. Até já! Estamos de volta aqui pela TV Polo, programa Cubatão, Seus Caminhos e Sua História. Hoje falando dos aspectos sociais e de lazer, de cultura de Cubatão na primeira metade do século passado, período que nós
conhecemos como pré-industrial, Cubatão ainda antes de receber todo o complexo industrial que nós conhecemos. Uma cidade simples, pacata, com uma população bastante pequena, mas que possuía uma integração bastante significativa, pois eram famílias tradicionais, famílias muito envolvidas com a própria terra, e aí nós citamos a questão da produção da banana muito forte nesse período. Um pensamento de Afonso Schmidt é bastante importante ser mencionado, porque ele descreve exatamente como que Cubatão era nesse período. Numa de suas obras ele afirma que naquele tempo só havia, por assim dizer, a estrada que atravessava o bairro. Dela partiam caminhos para os morros, os bananais, as chácaras. As primeiras ruas, que eram os caminhos mais antigos, ladeadas de modestas construções e muros de chácaras, tinham nomes humorísticos que o povo dava. As casas eram conhecidas pelos nomes dos donos. Dizia-se, por exemplo, a Casa do Chafariz, a Casa dos Bambus, a Casa do Chico Pinto, o Sobrado de José Maria. O principal ponto de encontro era a ponte coberta sobre o rio Cubatão. Ali, dizia-se, funcionava uma espécie de centro social onde as pessoas do vilarejo se encontravam. Entre a cabeceira do lado da serra e a cabeceira do lado da estação, não mediava apenas o rio, mas os abismos de convenções sociais. O lado da serra era dos pés rapados, o lado da estação era das pessoas gradas do bairro, uns homens direitos, até certo ponto abastados. E assim, Afonso Schmidt descreve o Cubatão desse período, como que era a cidade nesse período. Além de poucos habitantes, as casas eram bastante isoladas umas das outras. Se nós percebermos numa planta que está sendo mostrada, nós percebemos que as casas elas estavam mais próximas uma das outras, nas margens da avenida, que no futuro viria a se chamar 9 de Abril, naquele momento da história, a avenida principal. Mas nos locais mais afastados, como o bairro da Vila Nova, que nesse período ainda não existia, ou no Jardim Casqueiro, as casas eram muito distantes uma das outras, dificultando inclusive a aproximação das pessoas. Diferente de bairros operários que já nesse período já existiam, como o bairro da Fabril e o bairro da Light, que nós já inclusive falamos em outro programa. Outra região bastante importante da cidade, que ainda hoje não é bem conhecida, pelo menos a sua história, é Itutinga-Pilões. Itutinga-Pilões é uma região que está fora do perímetro urbano da cidade e que no passado também foi conhecido como Cubatão de Cima. Era uma região onde a produção de laranjas e tangerinas era bastante significativa. Mas, por volta do início da década de 40, a área foi vendida e foi construída ali uma pequena vila com um hospital e até mesmo uma cadeia que era um local importante para que houvesse ali uma fonte onde as pessoas tinham como se prover. Ali existiam muitos sítios, justamente no caminho entre a fábrica de papel e a usina de Itutinga-Pilões. Uma área que hoje ainda é possível ser visitada, onde inclusive se situa a sede do Instituto Florestal, cujas ruínas ainda estão de pé, seja do hospital ou da cadeia, é possível ser visitado.
pessoas que não conhecem bem essa história costumam dizer que ali nasceu a cidade de Cubatão. Não é bem isso, uma vez que são casas, são prédios da década de 40, portanto bem posterior ao início da história da cidade, mas que constitui uma parte importante da história de Cubatão e que hoje encontra-se desabitada, com exceção da sede do Instituto Florestal, que ali se encontra, como vocês podem verificar nas imagens. Então é isso, a cidade de Cubatão possui uma história bastante significativa que merece ser conhecida e visitada por todos. Até a próxima. Pronto. Você mandou para o e-mail, né? Mandei por e-mail.